Olá pessoal, que bom que vocês estão conosco hoje. Uma conversa muito especial, bem informal com o nosso prefeito aqui de Antônio Prado. Juarez, que bom, a gente agradece por você estar conosco hoje. Tendo essa oportunidade para a gente conversar de forma informal, nada de administração, mas sim prefeito Juarez, pessoa, Juarez Santilon. Por isso a gente vai ter assim, uma conversa bem tranquila. Você pode ou não responder as minhas perguntas, fica bem à vontade, a gente quer que você se sinta livre para se manifestar. Então, Juarez Santilon, a gente gostaria de saber assim, são 3 anos de administração aqui em Antônio Prado, já foste vereador em gestões anteriores. A minha pergunta, primeira pergunta, como é ser prefeito de Antônio Prado? Marilita e ouvintes, primeiro é uma satisfação a gente poder estar no serviço público e poder fazer algo para a tua comunidade, para a tua sociedade. Sociedade onde você vive, onde você tem suas raízes, onde a gente teve nossa família desde os primeiros que aqui chegaram e se instalaram, onde a gente nasceu, onde a gente está criando os nossos filhos. Então a satisfação de poder fazer algo, independente se é na Câmara de Vereadores, se for numa secretaria ou na própria prefeitura. Então, digamos, é uma parte da vida que a gente buscou e é uma parte da vida que a gente está realizando. É dar a nossa contribuição à sociedade. É óbvio que às vezes ela não é aquilo que nós imaginaríamos por uma série de questões, e quando a gente vive numa sociedade, por óbvio a gente tem os conflitos de interesses, por óbvio também cada um tem a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Por isso que se estabeleceu um critério na própria administração para poder conduzir os trabalhos. E, enfim, e a gente faz com gosto, e mesmo porque a gente sabe de que a gente se propôs a fazer algo para a nossa sociedade e que a gente tem um período para executar isso. Então a gente está dando sequência ao trabalho nesses 3 anos, a gente entra agora no último ano de mandato, com o mesmo objetivo, que é fazer o que é certo e entregar o serviço para a comunidade, dentro daquilo que é possível. Como prefeito, como é que você faz a análise assim, da tua própria administração, uma autoanálise desses 3 primeiros anos? Marilita, nós começamos em 2017 fazendo várias reuniões, se não me falha a memória, foram 35 reuniões entre comunidades e bairros, explicando o momento da prefeitura municipal, momento econômico, momento político, e também mostrando uma projeção. No 3º ano, agora entrando no 4º ano, nós estamos com o material pronto, a gente vai passar nas comunidades, em algumas comunidades do interior, a gente vai reunir por grupos, que fica mais prático, para a gente poder mostrar o que se fez. Óbvio, Marilita, que nós pegamos um momento bem conturbado da política nacional. Cai Dilma, entra Temer fica ou não fica, cai. A instabilidade política também afetou a instabilidade econômica. Tanto é que a oscilação da economia nos últimos anos foi muito grande. E, quer queira ou quer não queira, a Prefeitura Municipal, todas elas recebem o fruto de uma economia que se movimenta e que se aquece. Então, essa insegurança política que chegou a aterrorizar em alguns momentos, porque não se sabia exatamente qual era o rumo que o governo federal iria tomar. E o rumo do governo federal impacta direto nos estados e principalmente nos municípios. Hoje nós temos uma estrutura a nível nacional, a União que fica com 54%, 56% de toda a arrecadação do país e que não consegue dar conta. E qual era a possibilidade de nós termos auxílio do governo federal? Não se sabia. Tanto é que alguns repasses a União atrasa, alguns repasses a União deu um jeito de não mais repassar, e o município, por óbvio, tem que ir absorvendo, porque ele tem que continuar mantendo. Então, essa oscilação digamos assim, nos fez ficar um pouco retraído. Por quê? Porque tu só vai gastar o que tem. Se tu não tem, tu não vai conseguir gastar a Marilita. Então, foram 3 anos não tão interessantes nessa questão. Me dá a impressão agora de que na entrada, no 2º ano agora do novo presidente, a coisa tende a acalmar, porque nós vínhamos com uma administração de esquerda, totalmente esquerda, e agora a gente vai para uma administração totalmente direita. E quando se tem muito um lado oposto,
e se cai para um outro lado oposto, existe um caminho muito longo para percorrer para conseguir fazer com que as adequações aconteçam. E isso tudo impacta para os municípios. A estabilidade ela vai vir, e vindo a estabilidade com certeza vai ficar melhor. Dentro do que era possível ser feito, Marilita, não tenha dúvida que a gente está satisfeito por aquilo que está fazendo. Contentes não, porque a gente gostaria de poder estar fazendo mais. Agora, quando você pega e aqui para a sociedade também é importante fazer essa análise, fundo de participação dos municípios. Se você for comparar o que Antônio Prado recebe de fundo de participação dos municípios per capita por habitante com outro município, a diferença é gigantesca. O nosso é o menor, a menor participação é a nossa do município de Antônio Prado. Quer dizer, nós estamos com 700 e poucos reais por habitante por ano. Em compensação, tem municípios da região que estão com mais de 3 mil reais por habitante. Isso dá uma possibilidade também para ser feito um trabalho. Mas eu volto a dizer, uma análise dos 3 primeiros anos. Satisfeitos com o que se fez, mas gostaríamos de ter feito mais. Dependemos muito do governo federal, se depende muito do governo estadual. E principalmente, para quem vem de uma formação de gestão, e principalmente em gestão pública, Marilita, e não concordando com muitas questões do que a política nacional e a velha política traz, é essencial que tu tenha uma administração equilibrada. E é isso que a gente prima. O senhor falou nessa questão de participação do cidadão. Alguma fórmula que o cidadão possa contribuir para que isso mude? Marilita, em termos de fazer essa mudança de nível nacional, que é onde vai tudo começar, daí vai impactar em todos os setores. Eu acredito que uma participação mais efetiva na cobrança de suas lideranças a nível federal, e aqui eu cito ministros, secretários nacionais, principalmente os deputados federais, para que realmente se façam as mudanças necessárias. E essas mudanças necessárias são as mudanças estruturais. Não é possível você ter um município que tudo é produzido nos municípios. O nosso aqui, Antônio Prado, de Flores da Cunha, do IP, de Nova Roma, que são os nossos vizinhos, tudo é gerado nos municípios. Aí no somatório todo, o município fica com 14, 15% do que produz, o Estado fica com 22, 24% e a União fica com 54% praticamente do que os municípios produzem. Quer dizer, tem que ter uma reforma tributária que possa fazer um pouco a inversão desses valores. E tem que ter uma simplificação. Porque, Marilita, você vai ouvir a sociedade não aguenta mais de tanta burocracia, que não é diferente de nós. E às vezes a sociedade pensa, não, é o prefeito, é a prefeitura que exige isso. Não, a prefeitura exige isso porque ela é cobrada para exigir isso porque tem todo um regramento nacional. Eu não sou contra do regramento, não sou contra das legislações, porque elas dão um norte para a sociedade viver coletivamente. Então são as regras para todo mundo seguir. E isso é importante. Só que já está cansando. É um peso muito forte. Então a cobrança da sociedade para principalmente aquelas lideranças que estão no Congresso Nacional e que podem fazer as mudanças, isso tem que acontecer, Marilita. Por quê? Porque daí uma reforma tributária, onde pudesse oportunizar que o recurso ficasse mais no município e menos no governo federal. E aí a gente não precisaria ter emendas parlamentares, por quê? Porque a gente enxerga hoje o deputado federal quase como que um office boy da prefeitura, correndo de ministério para ministério, tentando encontrar uma emenda para mandar para o município, porque daí ele vai garantir, digamos assim, a votação eleitoral dele naquele município, porque ele auxilia. Quer dizer, é uma perda de tempo, de energia, de pessoas que deveriam estar em Brasília pensando para mudar a legislação, pensando para fazer aquelas mudanças constitucionais de estruturação que realmente dariam a possibilidade para estados e municípios agilizarem os processos. Vou citar um exemplo. A gente depende muito das emendas parlamentares. A gente tem emendas aqui, Marilita e sociedade, assinadas desde 2017, eu cito para você, subida do IP. Nós temos assinado o convênio e projeto aprovado desde 2017 e o Ministério não mandou. Esse é um grande problema. Nós vamos lá e vamos executar com o orçamento próprio, a gente perde o recurso federal. O recurso federal está garantido? Sim, mas nós não podemos cobrar do governo federal, porque eles vão depositar quando eles quiserem. E se eles quiserem simplesmente achar um meio de dizer nós não vamos mandar, eles simplesmente não vão mandar. Assim a estrada do IP, que foi assinada em 2017, assim a estrada das indústrias, assinada em 2018. Nós contamos com aquele recurso para fazer a obra, e nós precisamos fazer a obra. Porém, nós não podemos cobrar o Ministério se ele não quiser mandar o recurso. A reforma tributária faria o quê? Uma melhor e justa distribuição dos recursos.
Bom, hoje os municípios ficam com em torno de 14% e 15%. E há uma sugestão que já foi dada no Congresso Nacional, já essa sugestão dei para deputados federais, deputados estaduais, para que pressionem os federais e para os próprios ministérios. Pô, façam com que os municípios fiquem com 25% do que produz, o Estado 30% e a União 55%. E não precisa mais ter repasses de emendas parlamentares. Cada ente federado faria a sua obrigação. Aí eu tenho certeza que os estados teriam uma sanidade financeira melhor para poder atender às suas demandas. O município não precisaria ter um setor de planejamento, onde muitos funcionários trabalham para fazer projetos, para entrar no sistema SICOMV do governo federal, para alimentar sistema. Quer dizer, um trabalho muito grande para daqui a pouco o Ministério ou nem analisar, ou analisar e descartar, ou assinar convênio e não mandar. O recurso já ficaria na fonte. Fonte significa uma execução mais rápida. Eu cito esse um exemplo, Marilita, que a sociedade poderia auxiliar, mas tem tantas outras. A reforma política é uma reforma que tem que acontecer urgente e não é paliativa do jeito que foi. E a reforma previdenciária também, porque não existe... Tudo tem que ter um equilíbrio, mas esse equilíbrio tem que ser em todas as partes. Tu não pode onerar simplesmente só o trabalhador. Outra questão é a reforma trabalhista também, por quê? Porque são as adequações dos tempos modernos. Nós não podemos mais ter uma legislação que rege a questão do trabalho de 30, 40, 50 anos atrás. A gente tem que ter exatamente a questão do entendimento do momento. O empresário também tem que ter as suas garantias, o trabalhador também, e nós vamos ter que se moldar. Por isso que eu acho que o governo federal, os deputados federais, teriam que otimizar o seu tempo maior para rever sempre a legislação. A atualização, Marilita, ela é muito importante. Você pretende ser candidato novamente? Marilita, essa é uma questão que a gente não fala também internamente. A gente sabe que esse ano vem esse pleito. Nós estamos numa administração até o final do ano. Essa é uma questão do partido, não é uma questão da administração. Nós estamos trabalhando e até em maio eu não me manifesto em relação a isso. Mas Juarez Santillão gostaria de continuar? Juarez Santillão tem um compromisso com a comunidade pradense e ele vai executar esse compromisso com a sociedade pradense. Estando ainda buscando um espaço e tendo esse espaço ou não buscando esse espaço, a sociedade pode contar com o meu trabalho para essas questões. Estando dentro, estando fora, Marilita, a gente sempre é pradense e vai buscar ajudar a nossa comunidade. Juarez, assim, você talvez, acredito que esteja no ar ali ainda todo o trabalho de forma política, mas o que mudou a política na tua vida? Eu diria que, Marilita, a gente, pelos movimentos sociais que a gente vinha, ia falar um pouquinho então da nossa caminhada. A gente se envolveu muito rápido com as questões da comunidade, na Carmo 2 de Julho. Catequista com 13 anos, porque naquela época a gente conseguia até se crismar um pouquinho antes, na equipe de liturgia. Os ministros da Eucaristia, quando foram, se iniciou o trabalho em Antônio Prado, a gente assumiu e ficamos por 10, 12 anos. Enfim, então a gente teve uma ligação com a Pastoral da Juventude Rural, organizando o movimento de sete. Então essa parte comunitária ela já faz parte da nossa vida. E primeiro era uma comunidade única do município, depois ela foi se alastrando. E isso me deu uma visão de compartilhar, de me sentir pertencente a um todo. Não propriamente só pensar naquilo que é teu. E isso fez com que a gente pegasse o gosto e entendesse de que seria um processo natural a gente poder estar na vida pública para poder auxiliar o todo. Então, isso foi uma visão diferente. Claro que também entrando na vida pública, a gente se depara com duas situações. Uma parte delas é a questão política, onde a gente enxerga que tem que ser muitas mudanças. Uma partezinha, até a gente já falou, do que seriam as mudanças de nível estrutural. Entendo que uma grande reforma política tem que acontecer, questões de diminuição da quantidade de partidos, uma questão, Marilita, de realmente o partido ter a sua bandeira para defender. Hoje qual é a bandeira que o partido defende? Entende? Praticamente todo mundo é igual. Hoje uma composição com partidos faz com que qual é o ideal? E a gente vê que algumas composições são simplesmente uma montagem de uma estrutura para ganhar uma eleição. E não existe uma ideia para ser defendida. Então, eu entendo que dentro do cenário político tem muita coisa ainda para mudar, para acontecer,
certo? E também no entendimento da sociedade, Marilita, e nessa parte também a gente pôde conhecer um pouco mais como funciona a questão do ser humano. Por um certo ponto, a gente fica feliz porque a gente vê pessoas que são as lideranças positivas, que querem e entendem o melhor. Por um outro lado, vem também, não diria decepção, porque a gente só se decepciona se cria uma expectativa. Mas talvez a gente crie a expectativa de que realmente as pessoas vão entender e vão saber de que se eu quero o certo é para mim e é para outro. E a gente vê que algumas vezes algumas pessoas elas acham que o certo é só tem que ser cobrado para os outros, para ela pode ser feito um pouco diferente. Então isso talvez é um ponto que me deixou um pouco, não aborrecido, digamos, um pouco decepcionado em relação ao conhecimento do trabalho a nível social e público, mas que também ele não é maior do que a satisfação de poder estar fazendo algo para a sociedade. Óbvio, algumas pessoas sempre vão achar que não é o suficiente e realmente nunca vai ser atendido toda a demanda da sociedade, quer seja Pedro, Paulo, qualquer um vai ter sempre essas limitações. Mas, enfim, temos um momento para auxiliar, temos um momento para dar nossa contribuição. E eu prefiro dar minha contribuição e ser criticado do que ficar de braços cruzados, não fazendo nada e criticando outros. Seria uma situação bem mais fácil e bem mais cômoda. Mas isso a gente deixa para a maioria fazer, né? Vamos se juntar àqueles que querem fazer algo para a sociedade. Se o senhor tivesse a oportunidade de fazer um trabalho de que haja um consenso político dentro do município, o senhor faria? Para que tivesse um único candidato unindo todos os partidos? Eu, Marilita, te diria que não sei se Antônio Prado estaria maduro para isso, tá? Eu não consigo dimensionar se nesse momento se teria uma maturidade para isso. O município já teve uma experiência de um consenso e aqui, Marilita, também não vou fazer juízo e não vou fazer comentários. Por quê? Porque eu não posso me basear por comentários de terceiros. Embora naquela época a gente não tinha, a gente era novo, né, Marilita? A gente não tinha aquela maturidade para poder acompanhar esse processo. Eu acredito que é importante para a democracia termos opiniões diferentes, porque elas acabam se juntando e construindo. Tem alguns municípios que essa composição uniforme entre todos foi benéfica para o município e teve municípios que não foi. Teria que ter exatamente a leitura disso no município. Particularmente, acho que as pessoas têm que ter um entendimento. Acima de conceito, as pessoas têm que ter um entendimento e o respeito. Se não for possível buscar algo coletivo e de entendimento nem por parte de partidos, e aqui, Marilita, eu me refiro nem por parte de partidos, talvez eu não sinto essa maturidade para esse ponto, e nem por parte da sociedade, porque talvez não é só a questão de os partidos decidem, comungam entre si e tem esse entendimento, e a sociedade está madura e preparada para isso? Talvez nem um lado nem o outro estejam, mas que podem ser caminhados para isso. Mas o entendimento e o respeito, Marilita, isso eu acho que ambos têm que trabalhar. Ambos, que eu diga, todos os partidos e a sociedade. Não é porque quem defende, digamos assim, o lado A tem que simplesmente só ficar criticando o lado B. E também vice-versa. Então essa maturidade, eu acredito que pode ser mais elevada e pode ser benéfica para ambos. Para quem vai administrar, para quem for oposição, para os partidos, para a sociedade, enfim, para o coletivo, para o crescimento de todos. Vanessa, você acredita, você vê, talvez seja até a minha visão, mas eu gostaria da sua opinião. Você acredita que a sociedade de Antônio Prado vive mais por uma sigla do que pelo próprio benefício de si mesmo? Não saberia, Marilita, avaliar em percentual. É óbvio que sempre as pessoas elas têm os seus interesses. Os interesses no trabalho, os interesses na vida social, isso é uma questão lógica. Não saberia dimensionar exatamente se nesse contexto. Eu acredito que uma grande parte, Marilita, vive em função da sociedade. Vive em função justamente de buscar um auxílio, buscar um espaço para ajudar o coletivo, e isso é importante. Eu diria são as lideranças positivas. E é essas que a gente quer
que é enaltecer. E eu venho falando isso desde o início da administração. Vamos valorizar as lideranças positivas, ou pelo menos vamos valorizar a atitude positiva que as pessoas têm. Eu acho que é o construir, embora a gente sabe que ainda o tentar destruir um lado exista, não é? Na sociedade, em todos os negócios tem, não é? Mas é algo que se entende superado. Eu, pelo menos, e particularmente, eu acho muito atrasado isso. Então, vamos potencializar as lideranças positivas. Na sua visão como político, Juarez, você acredita que os partidos precisam começar a trabalhar lideranças futuras? Marilita, isso é indispensável. E se você for olhar, quando nós assumimos a Câmara dos Vereadores em 2009, e vinha sendo trabalhado, por anos acontecia um cidadão, por anos não acontecia. Eu sei que o Panição, presidente da Câmara em 2008, ele reeditou a edição, e aí quando nós chegamos na Câmara, nós enxergamos dessa forma. Era um grande momento da gente poder efetivar como obrigatoriedade da Câmara dos Vereadores realizar o projeto no cidadão. Por quê? Para dar oportunidade e espaço para novas lideranças, Marilita. Todo o respeito àquelas pessoas que têm carreira política e longa carreira política, mas a visão minha é muito clara. É importante a formação de novas lideranças. É importante abrir-se os partidos para que outras pessoas, novas pessoas, elas tenham oportunidade. Não diferente do que a gente fez na Câmara, a gente fez aqui na administração, Marilita. Foi, digamos assim, uma equipe com várias pessoas novas, uma oportunidade, várias pessoas positivas na sociedade que podem se tornar lideranças políticas no município. Pessoas novas, somam-se as pessoas experientes. Um não tira o lugar do outro. Precisa se encontrar essa harmonia. Então, sempre favorável para que haja esse nascer de novas lideranças. Valoriza as que estão, valoriza as que foram, porque significa que elas tiveram deram a oportunidade para que essas pessoas trabalhem. Mas mesmo assim, ainda falta alguma coisa, né? A gente vê que o jovem não tem tanta vontade de entrar numa vida política. Marilita, isso se justifica porque os meios de comunicação, eles automaticamente, eles precisam noticiar o que está acontecendo. E vamos combinar, Marilita, você tem notícias de toda hora de instabilidade de governo, o governo fica ou sai, governo que não consegue pagar salário em dia, governo que precisa fazer mudanças e adequações. Então eu acho que a condução política ao longo de um determinado tempo, e aqui eu não posso, digamos, dimensionar se é 20, 30, 40, 50 anos, não teve uma preocupação de fazer gestão. Era talvez uma preocupação de vamos fazendo agora o que dá e depois lá na frente que aconteça o que aconteça. E isso fez com que o governo federal, com 54% do orçamento, não consiga se administrar e não consiga sobrar dinheiro no final do ano. O governo estadual, com 22% de toda a riqueza que é produzida no estado, não tem a condição de se autogerir. Automaticamente sobra para as prefeituras. Sobra para a prefeitura fazer o que é responsabilidade do governo do estado, que não consegue fazer, de atender uma expectativa do que seria do governo federal. A sociedade também, Marilita, não tem um conhecimento exato de que existe um compartilhamento das responsabilidades e que ultimamente está sobrando para a prefeitura. E eu não falo isso porque a gente está do prefeito, eu falo isso porque é uma constatação que todas as prefeituras estão na mesma situação. E, volto a dizer, nós temos um compromisso até o final do ano, outras pessoas serão prefeito nas cidades e darão sequência no trabalho. Elas também vão sentir esse problema, esse peso. Por isso que eu dizia no começo da nossa entrevista de que a sociedade pode sim pressionar os deputados federais para que se comece urgente essas mudanças, mas não elas paliativas. Por isso também que o jovem ele não se sente atraído. Por quê? Porque não é uma situação confortável, não é uma situação, digamos assim, que dê grandes oportunidades. Precisa de grandes mudanças, precisa sim dessas estruturas começarem a serem trabalhadas e mexidas para que as pessoas tenham um interesse em participar. Senão a gente vai ter cada vez mais esse distanciamento das pessoas. E aí, Marilita, a gente sabe, alguém vai ocupar o espaço. Se lideranças positivas não tomarem frente, esse espaço vai ser ocupado por uma liderança que talvez não tenha dentro de si a questão da construção, propriamente para o coletivo. E essa dificuldade você sente hoje a dia?
Marilita, eu acho que todo mundo sente isso no dia a dia, em todos os níveis, Mas a gente acredita que com o passar do tempo as pessoas vão se conscientizando e vão fazendo essas mudanças. Espero que as mudanças que nós queremos, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, ela seja entendendo o momento, para que as pessoas não sejam prejudicadas e que justamente o governo federal e o governo do estado entendam a diminuição da burocracia, uma melhor distribuição dos recursos, e isso eu tenho certeza, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma possibilidade de fazer uma grande transformação social com o mesmo recurso. Porque às vezes as pessoas acham que teria que ser mais, sim, mais recurso para quem realmente está na ponta, que é as prefeituras, que estão nos municípios. O governo federal precisa fazer uma grande adequação, precisa enxugar, o governo do estado já começou a tomar algumas medidas, que no futuro vão realmente surtir um efeito. A gente precisa saber que existe um momento de transição. Infelizmente, esse momento de transição ele pode ser acelerado ou não, mas tudo depende do Congresso. Não vai depender do vereador, não vai depender do secretário do município, do prefeito. O deputado estadual já começa a ter uma participação, mas principalmente do Congresso Nacional. 121 anos no município de Antônio Prado, teu xodó. Que sentimento você tem de ter levado o município aos 121 anos? Marilita, é o sentimento de poder ter tido a oportunidade de fazer algo nesses 121 anos de história. Principalmente fazer uma lembrança de todos aqueles que deram a sua contribuição, Marilita, porque todo mundo construiu. Nós temos um município que tem uma identidade italiana muito forte, mas que no começo teve poloneses que vieram se instalar aqui em Antônio Prado, e agora está recebendo de braços abertos tantas outras, né, etnias. Um município que estrategicamente não está localizado, mas não tão bem pela questão de logística, pela questão também da própria indústria, um município que talvez foi muito prejudicado nos anos 40 por não ter tido a BR-2 aqui no município de Antônio Prado, que tinha sido projetado, e para a sociedade entender, a BR-2 é a 116 atual, a BR-1 naquela época é a BR-101 agora. Se nos anos 40 aqui realmente tivesse vindo a BR-2, a BR-116 cruzando por Nova Roma, Antônio Prado e Peivacaria, e que é um movimento político de Caxias, conseguiram jogar ela para o lado de São Marcos, nós teríamos tido um boom econômico muito maior. Mas a gente tem que entender a nossa realidade é essa. Nós temos uma situação muito forte na agricultura, mesmo as terras dobradas, mesmo a dificuldade, o nosso empresário rural conseguiu encontrar aqui uma terra fértil e está produzindo. Nós temos uma indústria, um comércio, nós temos serviços e nós temos um município aprazível, bom para se viver, bom para se criar os filhos. Não se dá tantas oportunidades, mas com a vinda da faculdade, com a vinda de outros investimentos aqui, com a proximidade com o grande centro de Caxias, a gente tem sim uma condição para ter uma vida boa, Marilita. É óbvio que as grandes oportunidades, os grandes negócios, eles precisam acontecer. E nós precisamos saber que com asfaltamento agora para Nova Roma, com algumas outras iniciativas, a gente vai ter uma possibilidade também de fazer frente a isso. Por isso que a gente precisa dos grandes empresários, aquelas pessoas que pensam no município, por isso que a gente precisa de uma faculdade aqui para que vá preparando os jovens fiquem aqui para que realmente a coisa aumente. Gratidão a todos aqueles que deram a sua contribuição a 121 anos de história, gratidão a todos aqueles que aqui permaneceram, gratidão a todos aqueles que saíram também, né, Marilita, mas que continuam com o sentimento de que somos pradenses e fazemos parte dessa história. E gratidão para nós que vimos de fora. Também, Marilita. Se vier você somar, perfeita. Os de fora também fazem parte. E são sempre bem-vindos. Que bom. Juarez, uma mensagem do povo de Antônio Prado pelos 121 anos. Eu acredito que vivam a história de cada um dos seus familiares. Vivam a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Façam uma memória de toda a luta e de toda a dificuldade que nossos antepassados nos deram de exemplo. Quando a gente fizer essa história, a gente vai fazer a história da vida
de Antônio Prado. Continuamos de mãos dadas, tendo opiniões diferentes sim, mas sabendo que, acima de tudo, o respeito entre as diferenças vai fazer com que as nossas diferenças sejam maiores do que a nossa necessidade de união para fazer Antônio Prado melhor. Traduzindo, participem das comemorações do município de Antônio Prado e principalmente dia 11 de fevereiro. Nós teremos na parte da manhã Marilita e Comunidade Pradense, 10 horas, inauguração do Monumento a Garibaldi. Significa toda a luta, embora a gente seja da paz e a gente não gosta muito dessa questão de luta e de enfrentamento. Naquela época se fazia necessário daquela forma, então o reconhecimento à Praça Garibaldi, a Giuseppe Garibaldi. Estará sendo colocado um busto dele na praça, mas o ponto máximo, Comunidade Pradense, na parte da tarde, às 16 horas, venham até a Praça Central da nossa cidade. Nós estaremos dando a bênção e colocando à disposição da Comunidade Pradense o Monumento à Bíblia. Salmo 23, que eu acredito que no coração da cidade a gente tem que ter algo que brote realmente o amor e a vida. E agradecer a todos vocês por aquilo que vocês fazem por Antônio Prado. Não é o que o prefeito faz, não é o que a Marilita faz, é o que todos nós fazemos pelo nosso município. O município é aquilo que nós fazemos. Prefeito Juarez, muito obrigada pelo tempo que nos disponibilizou, praticamente uns 40 minutos, dessa conversa amigável, vamos dizer assim, livre, sem tanto número na cabeça. E isso faz parte também, a gente mostrar que as pessoas que estão dentro de uma administração também são pessoas que lutam diariamente, que precisam respirar também, né? Porque às vezes a gente tem que correr para poder dar conta de tudo isso, né, Juarez? Sim, principalmente quando Marilita se quer fazer o melhor. Fazer de qualquer jeito, se sobraria tempo para estar em todos os locais. Agora, fazer bem feito, porque a gente tem responsabilidade e isso toma tempo. Mas a gente não tem problema. A gente faz isso com gosto porque é o nosso compromisso. Muito obrigada. Agradecemos a oportunidade, Marilita. Obrigada. Valeu, então. Pessoal, então, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada por ter estado conosco. Um abraço.